Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo da série de pele madura. E hoje a gente vai falar de pele, vamos começar a colorir. Vem comigo. E aí a primeira coisa que as pessoas sempre me perguntam, e o primer? E eu quero primer. Gente, é muito louco como é que o primer viralizou assim, né? O primer começou a ser comercializado quando um fotógrafo descobriu que pra pele ficar com menos textura diante das câmeras, porque as câmeras foram de HD para Full HD, para 4K, 8K e tudo mais, e a maquiagem precisava acompanhar isso. Então o primer ele vai alisar a pele, né? É como se ele tivesse tampando todos os buraquinhos para quando a base vir em cima, não evidenciá-los e aparecer menos nas telas. Então assim, o primer foi inventado pela indústria, né, da fotografia, da cinematográfica, por aí vai. Se eu não me engano, os primeiros foram da Smashbox. Mas assim, existem os primers mais siliconados e os menos siliconados. Eu, particularmente, gosto de usar primer apenas aqui, assim, pra conter um pouco a oleosidade, né? E aqui, assim, porque eles vão disfarçar essas linhas aqui. E aí, o que eu mais uso é o Matte Fine da MAC, tá? Que ele dá esse blurzinho. Eu vou colocar um pouco, ó. Olha a quantidade, gente. É muito pouco. Você faz assim, ó, ó. Como se você tivesse... Sabe quando a madeira tem uns buraquinhos e você passa cera pra alisar? É basicamente isso. Vocês vão me desculpar o barulho, mas é porque hoje é segunda-feira e as obras recomeçaram com vigor. E vai me ajudar no controle de oleosidade dessa região. Por isso que eu gosto de usar ele aqui, na testa. Agora, mais uma vez, tudo que você passa por baixo da maquiagem e fica suspenso, ele pode dançar com a base. Mesmo que a gente não entenda de formulação, a gente precisa entender se a base dos produtos que a gente está usando é a mesma. Porque se você usa uma base, a base d'água, em cima de um primer muito siliconado, pode não dar bom. Porque eles não se misturam, não se combinam, entendeu? Então, assim, eu sempre gosto de usar pouco primer e especificamente em algumas regiões. Tá vendo? Ele dá uma alisadinha e é isso, tá? E aí existem os primers mais fixantes, que, por exemplo, esse primer aqui da Bellas Garden, eu gosto quando eu quero que a maquiagem dure pra sempre, eu gosto de misturar ele na base, tá? Ele tem uma consistência de uma colinha. Ele faz a base grudar na pele absurdamente. Então, esse é o super primer da Bellas Garden, tá? Eu quero que a minha pele fique mais hidratada ainda. Aí eu posso usar um primer hidratante. Tem o Hydra Garden da Bellas Garden. Tem esse aqui da MAC, que é o Studio Radiance, tá vendo? Pra você passar nos pontos altos do rosto. Existem os primers iluminadores, como esse daqui, por exemplo, vocês me veem usar muito por aqui, da Care, que ele deixa a pele com uma radiância. Tá vendo? Porque ele tem um pouquinho de partícula, ó, de brilho. Só que não são partículas grossas, são partículas finas, pra deixar aquele glow que vem de dentro. Então existem primers de todos os tipos. Existem primers que são iluminadores bronzeadores, pra deixar a sua pele com um pouco mais de cor embaixo da base. Então escolha o primer de acordo com o seu objetivo. Vamos pra base. Primeira coisa que eu preciso entender da base, né? Obviamente, qual é a sua cor, qual é o seu subtom. O seu tom é do claro pro escuro. Então, eu posso ter a pele mais clara, mais alva, a pele mais negra, mais retinta, tá? Essa é a escala tonal, escala de tons, claro pro escuro, tá? Então, você vai entender se você é claro, se você é médio, se você é escura. E existem bases, gente, pra vocês terem uma noção, a nova Studio Fix da MAC vem com 68 tons, tá? Ela, fora do Brasil, ela chega a 71 tons. Então, assim, é muito tom. E por que tem tanto tom assim? Porque existem os subtons. Vocês já perceberam que às vezes vocês passam a base na loja e fica bom, quando chega em casa, putz, tá muito amarela. Por isso que eu sempre falo para as minhas clientes de automaquiagem, testa a base na loja e vai viver. Fotografa do lado de fora o seu rosto na luz natural, fotografa na luz artificial, vive um pouco com aquele produto, depois você volta e compra. Porque a luz da loja, ela, às vezes, te engana um pouco, entendeu? Então você tem subtom quente, que é o mais amarelado, que é o mais comum no Brasil. Você tem o subtom oliva, que também é muito comum no Brasil, que são as negras claras, assim, não tô dizendo que toda negra clara tem subtom oliva, tá, gente? Mas muitas têm subtom oliva. Aquela pele morena, mas que você não é nem muito amarela, nem muito fria. Então, normalmente é subtom oliva. Você tem as peles de subtom frio,
que são aquelas peles mais avermelhadas, mais que se dão bem com tons escuros. Normalmente são as peles de inverno, inverno brilhante. E você tem as peles de subtom neutro, que se adaptam a vários tons de base. A minha pele é subtom neutro. Então, a minha pele, ela segura tanto bases mais amareladas quanto bases mais rosadas. Mas assim, preste atenção nas nomenclaturas das bases. As bases que têm muito tom, normalmente elas têm o N é de neutro, elas têm o C de cool, que é frio, elas têm às vezes o F de frio, às vezes ela tem o W, que é de warm, que é de quente. Só na MAC, a MAC é a única marca do mundo que tem uma nomenclatura diferente. Então assim, o W na MAC, o NW, é a mais fria, assim, a mais, eles entendem a pele vermelha como a pele quente. Mas, na verdade, a NW é para as peles mais frias. A NC é para as peles mais quentes, amareladas. E tem as C, que são as frias, e as N, que são as neutras, tá? Então, dito isso, você tem que testar a tua base aqui, no final do pescoço, início do colo. Por quê? Você não vai testar no rosto. Ah, mas tem que testar no rosto. Sim, gente. Se no seu rosto ficar bom, e você terminar e ficar mais claro que aqui, aí você vai parecer que tá de máscara. Aprendi ao longo da minha carreira aí de maquiadora, que não é tão longa, mas com muitas coisas, muitos estudos, muita gente, maquiando muita gente, que quando você testa aqui, você harmoniza melhor a cor do seu rosto com o seu colo. Ah, mas eu vou usar uma blusa aqui. Tudo bem. Lembrando que você tem um braço que pode ser que fique de fora. Então, você precisa harmonizar, em geral, o tom do seu rosto com o tom do seu colo, tá? Então, normalmente, a gente tem o colo mais queimado, às vezes, que o rosto. Então, se você coloca uma base muito clara, parece que tá de máscara, tá? Então, sempre tenta dar esse match do rosto com o colo. Então, quando eu vou numa loja pra testar tom de base, eu testo aqui, entendeu? Eu tento livrar essa parte aqui minha, que é muito branca. Então, eu testo aqui, aí eu ponho, às vezes, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, vejo como é que fica, entendeu? Outra coisa, você precisa escolher que tipo de cobertura você quer. Você quer uma cobertura alta? Você quer uma cobertura baixa, média, né? O quanto você quer cobrir da sua pele. Qual acabamento que você gosta? Você gosta de um acabamento glow, viçoso, ou você gosta de um acabamento mate? Que tipo de textura de base você gosta? Você gosta de base líquida, base em pó, base fluida, né? Base cremosa? Isso tudo vai determinar que tipo de base você vai escolher pra você, tá? Eu tenho vários tipos, porque eu trabalho com isso, não só com conteúdo, mas como maquiadora. Mas assim, eu particularmente gosto de bases de acabamento natural, líquidas e que deixam um viço na pele e de cobertura média, tá? E é esse tipo que eu vou usar aqui agora com vocês. Ah, gente, uma coisa importante. Que eu vou fazer um vídeo só sobre mancha, tá? Mas se você for camuflar manchas severas, tipo assim, manchas de melasma muito pronunciadas, manchas de olheira, né? Uma olheira muito escura, essa camuflagem se dá agora, tá? Antes da base. Então, eu tô pegando essa base aqui, Velvet, da Contém 1 grama. Sacudi bem. E vou aplicar. Normalmente, a gente aplica aonde a gente coloca o pincel, é onde a gente quer mais cobertura. A gente coloca primeiro. Normalmente, você vai ver as pessoas fazendo de dentro pra fora. Eu faço de fora pra dentro, porque o meu melasma tá na parte de fora. Eu quero mais cobertura nele, tá? Por isso que eu começo de fora pra dentro. Aí, onde você passou primer, batidinha. Se você arrastar, você vai tirar o primer, vai remover o primer que você passou, tá? Então, assim, por isso que eu evito um pouco de usar primer, porque às vezes a gente arrasta e aí tira o produto do lugar. Ó, tá vendo? Quando eu falo uma base de acabamento natural, é que eu ainda vejo pele por baixo da base. Ela não cobre tudo, tá vendo? Ela tem uma cobertura média, tem alguma luminosidade. Essa base é uma base soft matte, mas você pode construir mais aonde você quer mais cobertura. Então eu coloco, por exemplo, mais um pouquinho sempre aonde eu tenho mais mancha, pra construir esse tom, tá? Então eu vou colocar aqui que eu tenho espinhas nascendo e morrendo. Cuidado quando você for construir, gente, a base, o tom da base, pra não deixar aquela listra, sabe? Às vezes as bases não tem o subtom no nome. Mas às vezes elas têm, essa base aqui, se eu não me engano, ela tem 30 ou 40 tons. E ela tem, embora ela não tenha N, F, C no nome, você vai perceber que tem algumas bases
Porque tem algumas cores que são mais neutras, outras que são mais frias, outras que são mais quentes, tá? Então essa daqui é neutra. Eu, por exemplo, poderia usar 90 se eu tivesse o subtom de pele mais amarelado, tá? Como meu subtom é neutro, a 70 fica melhor pra mim. Então, gente, de base, por enquanto é isso. A gente tem, se vocês quiserem saber uma resenha dessa base, de todas as outras bases, a gente tem uma playlist, 30 dias, 30 bases, que tem a minha experiência com 30 bases. E tem mais uma bônus, então tem resenha de 31 bases aqui, tá? Então se vocês quiserem, vão lá. Gente, embora a gente vá fazer um vídeo separado sobre camuflagem, eu vou fazer um vídeo só sobre corretivos coloridos e tudo mais, porque senão fica tudo muita coisa num vídeo só. Mas aqui, como eu não tenho olheiras profundas, não tenho coloração de olheira, eu uso corretivo pra iluminar, tá? Então assim, vocês veem que eu venho com a base até aqui, só que não dá pra ver, porque meu celular não é 4K, mas eu tenho manchinhas, assim, sardas embaixo dos olhos. Então eu gosto de vir com corretivo no tom da minha pele, só aqui, assim. Esse aqui é o da Care, que inclusive está acabando. Normalmente, o nosso tom de corretivo, aí não tô falando de camuflagem, tá? Normalmente, o nosso tom de corretivo não é o mesmo tom da base. Ele é um pouquinho mais amarelado. Por quê? Porque a nossa olheira, ela é mais esfriada, ela é mais arroxeada, né? Então, normalmente os corretivos com os tons mais amarelados, eles cobrem melhor as olheiras, tá? Outra coisa, principalmente a galera da pele madura, prefiram corretivos líquidos, prefiram corretivos que têm ativos hidratantes, corretivos mais emolientes, tá? Porque muito corretivo aqui nessa área, se você tiver muita linha, vai marcar ainda mais. Outra coisa, se você tem muitas linhas embaixo dos olhos, a quantidade, obviamente, tem que ser menor. Porque se você colocar muita quantidade, você pode aumentar a aparência, né? E nunca precisa vir com corretivo até aqui a linha do cílio, tá vendo? Ó, vamos parar com corretivo aqui. Porque pra quê? A gente não é boneco, ninguém tem um olho branco até em cima, né? Então, deixa assim que fica mais natural e marca menos. Depois que eu faço isso, que eu passo o corretivo do tom da minha pele, eu venho com mais claro, tá? Esse aqui da Care também. E coloco só aqui, ó, no cantinho pra iluminar. Porque essa área aqui, quando ela tá descansada, ela abre mais o olhar, deixa o olhar mais descansado. E eu tenho uma bolsa, então eu coloco mais claro aqui na vírgula da minha bolsa, que vai dar uma ilusão ótica de que ela tem menos vinco. A mesma coisa, a mesma lógica eu faço aqui no vinco nasolabial, ó. Tá? E aí, às vezes, com o restinho que tá no pincel, eu dou uma esticadinha aqui pra iluminar o centro da testa, um pouquinho da ponte do nariz, tá? E aqui pra já dar uma levantada no olhar. Eu não passei corretivo na minha pálpebra, porque a minha pálpebra já é bastante oleosa. E eu não vou usar sombra hoje. Então, eu tô usando a coloração natural da minha pálpebra. Tá vendo, ó? Como é que dá um disfarce ótico? E aí, você não pode mover o corretivo pra todo lugar. Se você fizer assim, arrastando tudo, você vai tirar toda a correção que você tá fazendo, tá? Então, batidinha, gente. Batidinha, 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 tá? Só aqui no nariz é que eu faço um pouco mais arrastadinho. Aqui, ó, nessa parte aqui, é muito legal pra quem usa óculos. Quando a gente usa óculos, às vezes dá uma pesada no olhar, porque o óculos faz sombra. Então, quanto mais você iluminar, mais descansado o seu olhar fica, tá? Aí eu tô tirando o excesso, assim, tá vendo? Mas olha, dá uma clareada. Ah, mas então eu preciso ter um corretivo, 2 corretivos, um de cada cor? Gente, idealmente sim, mas se você não quiser, não precisa. É só você... Agora, mais uma vez, vai depender se você tem muita olheira ou não e tal, isso tudo. Esse corretivo da Care, ele tem ativos de skincare. Por isso que pro dia a dia, ele é muito bom, tá? Pra gente de pele madura, porque ele tem eu vou deixar aqui o nome do negócio que ele tem, que é até patenteado pela marca, que estimula a produção de colágeno, tá? Esse corretivo com o meu cupom, vou deixar o valor que ele tem e o valor que ele fica com o meu cupom. Você também pode usar o corretivo pra aumentar a cobertura do que a tua base não cobriu. Por exemplo, eu queria melhorar a cobertura nessas espinhas que a minha base não cobriu. Você pode vir com um corretivo com uma cobertura maior, um corretivo até
mais um pouquinho mais grosso, ó, e colocar só em cima da espinha. Tá vendo? E você aumenta a cobertura. Então, o corretivo é muito legal pra isso, pra você corrigir algumas áreas também. E você vê que eu iluminei o centro do meu rosto, tá? E por enquanto, gente, é isso. Gente, só voltando aqui rapidinho, uma coisa que eu não falei da base, que é importante, assim como corretivo, tudo que a gente puder usar que tenha ativos de skincare, melhor pra gente, de pele madura. Porque vai agregando o tratamento, é uma coisa que vai ficar na nossa pele o dia inteiro. Então, assim, as bases, quanto mais elásticas elas forem, melhor, né? Então, assim, por isso as bases líquidas, as bases mais cremosas, as bases mais emolientes, porque a nossa pele vive, né? E ao longo do dia, esses vincos, né, essas linhas de expressão vão sendo marcadas. Por isso, quanto mais líquida a base, quanto mais fluidinha, menos ela marca, tá? Se você passa uma base, às vezes uma base mate com alta cobertura, ela fica muito bonita na hora. Mas passa 2, 3 horas, você tá ali se expressando, ela começa a vincar no vinco nasolabial, começa a vincar aqui, começa a vincar nos outros lugares. E é isso que a gente não quer, né? Porque não, pra que a gente vai evidenciar um negócio que a gente não quer? Tá bom?